Irmãos, vamos abrir a palavra no Salmos 50, versículo 23. Salmos 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Ou aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que ordena bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Hoje o nosso assunto é uma correta visão sobre adoração. Domingo passado o pastor trouxe uma mensagem aqui sobre o que é, ele falou um pouco sobre adoração, né? Hoje nós vamos aprofundar mais e agora é óbvio, né, queridos, que o nosso assunto é o que é uma igreja reformada. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos que são importantíssimos, aí, principalmente o pessoal do grupo de louvor, ou aquele pessoal que quer fazer parte do grupo louvor, ou às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Por quê? Porque hoje em dia essa coisa mudou muito, né? Quando se fala em adoração, existe tanta coisa que a gente vê, né? Às vezes na internet, ou às vezes a gente até já participamos de algum culto ou outro. Então, nós vamos ver hoje pela palavra, né? Vamos deixar a palavra falar, vamos deixar de lado um pouquinho o que nós gostamos, o que nós achamos que é certo ou errado, vamos deixar um pouquinho isso de lado e vamos agora limpar o nosso coração de tudo isso e vamos à palavra. Por que é tão importante estudar sobre adoração, irmãos? Porque desde o princípio, Deus se relaciona com o homem e a adoração é um meio pelo qual nós prestamos culto a Ele. O que é adoração? O breve catecismo de Westminster, e aí eu vou pedir que as mulheres que não sabem o que é isso, cheguem em casa e perguntem para o marido. Isso foi ensinado na reunião dos homens. O breve catecismo de Westminster declara que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Qual é o objetivo da nossa existência? Qual é o objetivo, a razão da nossa existência? Vamos comigo lá em Efésios capítulo 1. Abram comigo, irmãos. Mesmo que seja projetado, são textos que são básicos e fundamentais para o desenvolvimento da nossa fé. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Olha o versículo 12 aí de Efésios 1, olha o versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então a razão da nossa existência é a adoração. Eu queria que vocês voltassem comigo aqui a fim de curiosidade. Gênesis, capítulo 4. Os que tocam aí, os que cantam, tem que saber isso de cor. Quem foi o pai, segundo a Bíblia, de todos os que tocam instrumentos e cantam? Está aqui, está na Bíblia. Gênesis 4, versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal, né, é o primeiro registro que nós temos na Bíblia de alguém fazendo música. Só que tem um detalhe.
Jubal era da descendência de Caim. Então nós não temos aqui menção de que Jubal louvava o Senhor. Nós só temos menção de que ele é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, foi o primeiro músico, foi Jubal, tá? Ele é da linhagem de Caim. Mas olha que curioso, olha que interessante, irmãos. Versículo 26 do capítulo 4. E Sete, aqui já é outra genealogia. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então Sete, ele já não é da descendência de Caim. E aqui é que começou-se a buscar a Deus. Mesmo diante de tamanha depravação, mesmo diante de tamanha distância de Deus, aqui começou-se a invocar o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós prosseguirmos, nós temos falado aqui algumas coisas que, às vezes, nós já sabemos, mas que às vezes passa desapercebido, coisas simples, como por exemplo, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele é um Deus totalmente relacionável. É o que nós pregamos ontem à noite. Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação. E uma forma de nós prestarmos a nossa gratidão a Deus é por meio da adoração. Passa o próximo slide, por favor, Gabriel. Olha a definição de adoração. Adoração é a reverência e homenagem que prestamos ao Supremo Ser por meios tais como louvor, oração, leitura das Escrituras, pregação da palavra de Deus. Adoração, queridos irmãos, não consiste apenas em canções. Adoração vai além de louvarmos, vai além de música. Música é sim uma adoração, mas música não é qualquer música. Eu estou me referindo à música de gratidão a Deus. É sim uma forma de adoração, mas, por exemplo, a oração também é uma forma de adoração. A pregação da palavra também, por quê? Porque isso glorifica a Deus. Tudo aquilo que glorifica a Deus é um ato de adoração. Quando Efésios capítulo 1 fala que nós somos para o louvor da glória de Deus, não está dizendo que nós fomos feitos para ficar cantando o tempo inteiro igual um passarinho. Está dizendo que a nossa vida deve convergir em adoração a Deus, seja por meio do louvor, seja por meio do testemunho, seja por meio de uma vida reta, seja por meio de abençoar pessoas. Isso é um ato de adoração. Isso é um ato de louvor ao Senhor. Isso agrada a Deus. Isso glorifica a Deus. Então, tudo aquilo que glorifica a Deus é uma adoração. Então, é uma reverência, é uma homenagem que prestamos. Irmãos, percebam que o louvor, na verdade, então, nós não cantamos para Deus para sermos aceitos. Pelo contrário, nós louvamos, nós cantamos, nós prestamos adoração em resposta ao que Ele fez por nós. É diferente. Então, há uns salmos que falam assim, aos retos convém o louvor. Será que Deus está esperando o louvor dos ímpios? Será que Deus está esperando o louvor daqueles que vivem no pecado, que vivem na transgressão, que vivem distante do Senhor? Não, Deus espera o louvor daqueles a quem Ele salvou, Ele regenerou, Ele transformou. Eu sei que é difícil, meus irmãos, mas a Bíblia diz que até a lavoura do ímpio para Deus é uma abominação. As coisas do Senhor, meus irmãos, elas são um pouco diferentes do que nós aprendemos. Nós aprendemos que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Será que é isso que a Bíblia diz? Então, não vou entrar nessa questão, vou deixar essa pulga atrás da orelha para vocês pesquisarem, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre adoração reformada. Adoração reformada é a adoração que está em
estrita concordância com a palavra escrita, a qual é a única regra para nos dirigir de maneira a glorificar e gozar da presença de Deus. Olha o que Calvino diz, está aí no nosso slide. Não devemos buscar dos homens a doutrina da verdadeira adoração a Deus, pois o Senhor fiel e completamente nos instruiu sobre como ele deve ser adorado. Então vejam, olha o que Calvino disse na Reforma. Irmãos, eu vou falar um pouco de Calvino aqui hoje, de algumas coisas, porque Calvino, na verdade, ele foi um grande exegeta. O que é um exegeta? Ele foi um homem que tinha muita inteligência para interpretar textos bíblicos. Ele escreveu muito sobre isso, fazer exegese. Vocês vão ouvir essa palavra. Fazer exegese é extrair do texto o que de fato o texto quer dizer. E o Calvino ele tinha uma percepção muito grande. Há muitos estudiosos, teólogos, que dizem que Calvino não foi a mais, mas foi uma das mentes mais brilhantes entre os teólogos da história da igreja. Que tamanha era a capacidade dele de interpretação dos textos bíblicos. Então, ele diz, interessante nessa declaração dele, que nós não devemos buscar nos homens. Por que será? A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, para vocês responderem no coração por enquanto é: será que Deus aceita qualquer adoração? Será que qualquer coisa que nós ofereçamos a Ele, Ele receberá? Será que qualquer coisa, por mais que meu coração esteja cheio de boa vontade, cheio de boa intenção, cheio até às vezes de fé, será que Deus vai aceitar? Será que é tudo? Qualquer coisa vale? Nós podemos de fato fazer qualquer coisa, nós podemos nos reunir aqui e pegarmos diversas ideias inovadoras, será que tudo é válido? Vamos estudar isso? Vamos responder essa pergunta, não à luz do que eu penso, mas à luz do que a Bíblia diz? Então, vamos prosseguir. Próximo. Primeira coisa, nós vamos saber quem é o objeto da adoração. Isso é importante, irmãos. A quem deve ser dada a adoração? Quando se fala quem é o objeto da adoração, é a quem devemos adorar, de fato. Talvez para alguns, isso seja óbvio. Mas, por exemplo, no Egito Antigo, Faraó era visto como um deus. Nabucodonosor era visto como um deus na Babilônia. Sem falar, irmãos, esse não é o nosso assunto, que às vezes nós adoramos muitas coisas, inclusive o nosso corpo, nosso carro, nossos filhos, sem perceber. Tudo que colocamos acima ou no lugar de Deus é um Deus, é uma idolatria. O Senhor Jesus diz assim: não podereis servir a dois senhores, ou servireis a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou ao dinheiro. Muita gente adora o dinheiro. Muita gente é ganancioso ao ponto de colocar o dinheiro acima de tudo e acima de todos, inclusive da família. É o Deus deles. Jesus mesmo falou sobre isso. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. A Deus você dá adoração. A Deus você dá toda a sua vida, o seu coração. E detalhe, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta você falar assim: eu adoro a Deus e eu adoro Maria. Deus não vai aceitar. Então fica lá com a Maria. Eu não quero. Então, vejam só, o objeto da adoração. A perfeição de Deus lhe confere a honra da nossa adoração. Eu queria muito que os irmãos abrissem agora a palavra em Isaías capítulo 6. Se eu não conseguir terminar esse estudo, irmãos, hoje, não tem importância. Eu termino em uma outra ocasião. Porque existem coisas que nós temos que falar, não adianta a gente querer passar por cima. E hoje eu estou comprometido com o relógio. Isaías capítulo 6. Nós vamos observar esse texto aqui com um olhar diferente. Nós sempre olhamos para esse texto, irmãos, e
e analisamos um pouco a glória de Deus, e analisamos a reação do profeta quando ele vê. Mas agora vamos olhar por outro ângulo, vamos analisar de uma outra forma. Vamos ler comigo, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, qual é o ângulo que nós precisamos olhar para esse texto hoje? Com o ângulo dos serafins. É com o olhar dos serafins. Esse texto tem um ensino muito importante para nós. Porque o rei Uzias, irmãos, foi um rei sobre o povo de Israel. E esse rei, ele morreu em pecado. Mas quando ele morre, Isaías tem uma visão, e é interessante porque o Senhor está querendo mostrar para Isaías o seguinte: Isaías, eu continuo no governo, eu continuo no trono, eu continuo soberanamente dirigindo e conduzindo todas as coisas. Quando Isaías tem essa visão, Deus faz questão de mostrar para Isaías a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a sua extensão. Mas Deus não se limita a mostrar apenas a sua grandeza. Ele permite que o profeta também veja como a adoração é feita a Ele na glória. E é esse o ponto que nos interessa aqui nessa manhã. Vejam que os serafins estavam por cima. E cada um deles, olha a riqueza de detalhes. Cada serafim tinha 6 asas. E como que eles adoravam? Presta atenção, irmãos, que é importante. Eles tinham 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. Com 2 asas, eles cobriam os pés. E com as outras 2, eles voavam. O que isso quer dizer, irmãos? Que os serafins, eles estão tão próximos de Deus. E a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, é algo tão transcendente, tão poderoso, tão glorioso, que eles não ousam olhar para Deus. E aí tem gente querendo dar cambalhota e pirueta na igreja. Eles cobriam os pés, reverência. E apenas com 2 eles voavam. Eles estavam em dinâmica, eles não estavam parados, eles estavam o tempo todo voando ao redor do trono de Deus e cantando. E o cântico deles está aqui também. Qual que era a adoração? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles não estavam cantando, Mestre, eu preciso de um milagre. Eles não estavam cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, detalhe, irmãos, cantar restitui, eu quero de volta o que é meu, sabe o que você está cantando, irmão? Você quer o inferno, porque tudo que nós temos direito é o inferno. Jesus nos tirou de lá. Quando você fala, Senhor, eu quero de volta o que é meu, porque nós não temos nada. Nada trazemos em nossas mãos. Nós já nascemos em condenação. Então, quando você canta, eu quero de volta o que é meu, além de você estar pondo Deus na parede, você acha que você manda no Senhor. Você ainda está dizendo que você quer de volta. Você quer voltar para o mundo? Para o pecado? E para o inferno? Então, os anjos, eles cantavam o quê? Sobre eles? Sobre o profeta? Sobre Israel? Não. Eles exaltavam a glória de Deus, a majestade de Deus. Eles elevavam Deus santo. Eles podiam ter cantado, Santo é o Senhor dos exércitos, mas não. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eles trazem uma revelação importante. Era importante Isaías ouvir isso. A terra está cheia da glória de Deus, mas quantos têm louvado a Deus? Quantos têm reconhecido essa glória? Quantos têm dado ao Senhor o tributo devido por sua glória? Irmãos, a adoração, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas ela não diz respeito a nós, não se trata de nós.
E os serafins nos ensinam isso de uma forma maravilhosa. Jeremias 10, 6, pode voltar para o slide. Diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Olha o que o profeta Jeremias ele fala, irmãos. E ele fala dentro de um contexto em que Israel estava caminhando cada vez mais e mais para distante, para longe do Senhor. Jeremias ele fala isso, ele profetiza isso de uma forma assim, é meio que ele está dando um tapa na cara de Israel. Até quando vocês vão continuar? Até quando vocês vão insistir? Até quando vocês vão lutar contra Deus para não adorá-lo? Não há semelhante a Deus. Israel, meus queridos irmãos, estava sempre sendo atraído por outros deuses. Eram os deuses do Egito, eram os deuses da Babilônia, enfim. Está gravando direitinho? Então, quando Jeremias ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: olha, não há outro semelhante, não existe outro Deus, quem não te temerá? Até quando vocês vão viver assim? Não está aqui no nosso slide, mas olhando para Jeremias, eu me lembro de quando o Senhor levou ele, ou o profeta Ezequiel, eu acho que foi Ezequiel, agora me fugiu da memória, em que o Senhor o transporta para o templo. E ali o Senhor, é interessante, irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer. Isso que eu vou dizer é sério. Há uma fenda aberta no templo. Jerusalém tinha sido destruída, tudo. E o Senhor leva o profeta. E aí o Senhor não permite o profeta entrar no templo. Ele mostra a fenda, ele fala assim: olha lá dentro. E o profeta olha e vê que está desenhado nas paredes imagens de outros deuses. E o Senhor diz assim: olha o que fizeram com a minha casa. Olha o que fizeram com o meu nome. Irmãos, o Senhor não deixa o profeta entrar. Eu preciso continuar. Próximo slide. A alma e o corpo devem se unir nesse serviço, pois se a alma não estiver envolvida, será um ateísmo mental. E se o corpo não estiver envolvido, será um ateísmo prático. Irmãos, adoração é uma coisa que mexe com tudo em nós. Quando nós levantamos as mãos, ou quando nós quebrantamos, quando nós choramos, quando nós exprimimos toda a nossa gratidão, é algo que agrada o Senhor. É algo que glorifica o Senhor. Todo o nosso ser deve estar envolvido nessa adoração. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O inimigo diz assim: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem muita gente aí se curvando ao diabo, hein? Tem muita gente aí se curvando ao diabo. Mas é só uma ajoelhadinha, Paulo. É só uma festinha junina. É só um negócio. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Eu gostava muito de um pastor, ele era muito radical, mas eu gostava dele. Ele falava assim que não tem nada a ver, é um dos nomes do diabo. Ele falava assim, ele era bem durão mesmo. Não tem nada a ver, é um dos nomes do diabo. Não tem nada a ver, é só uma gelhadinha, é só uma dancinha. O que tem? O que tem é outro nome dele também. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o que Paulo diz. Irmãos, nós precisamos viver essa experiência. Às vezes eu olho para a igreja assim, está aqui bater. Às vezes até. Não, irmãos. Adoração, culto, momento de adoração. É o momento de você pôr as vísceras para fora. É o momento de você expressar tudo a Deus, dizer tudo que está dentro do seu coração a Deus. É o momento de você pôr para fora toda a expressão da sua alma. Olha o que Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso não quer dizer que você tem que dançar, irmão. Não estou falando disso. Depois nós vamos ver isso também. Olha o próximo. Na adoração, o nosso intuito deve ser dar e não receber.
Isso é importante porque nós viemos de uma cultura seguinte: eu vou no culto para receber uma benção. Eu estou precisando no culto para receber uma benção. Vamos no culto para receber uma benção? Nós estamos precisando orar mais, nós estamos afastados, vamos para a igreja? Não, querido, não. 1000 vezes não. Nós viemos ao culto para dar, para trazer ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração. O culto não é para nós, o culto é para Deus, é o seu momento. Você passou a semana inteira dando o seu serviço para o seu patrão, semana inteira estudando na faculdade para você ter sucesso, a semana inteira dedicando-se ao seu marido, a semana inteira dedicando a sua esposa, a semana inteira trocando menino, levando menino na escola, trazendo menino, fazendo comida, fazendo almoço, limpando casa, varrendo casa, a semana inteira preocupada com tudo e com todos. Chegou a hora de você tirar o seu tempo para Ele, exclusivamente para Ele. O culto público, queridos irmãos, é um momento nosso para Ele. A partir do momento que nós aqui dessa igreja entendermos isso, irmãos, nosso culto vai ser diferente. O nosso culto vai mudar. Na hora que eu entender isso, nosso culto aqui vai ter outro mover aqui. Olha o que os textos bíblicos que eu separei diz. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, Salmo 29, 2. Trazei oferenda e entrai nos teus átrios. Trazei oferendas. Trazei o seu louvor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O vosso corpo. Irmãos, para você vir no culto, não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Põe a sua melhor roupa. Se arrume. Fique bem, mas não é para aparecer para os outros, não. É para Ele. Dê o seu melhor para Ele. Se prepare. Prepare seu coração. O salmista Davi diz assim: preparado está o meu coração, salmodiarei e cantarei ao Senhor. Se prepare. Prepare seu coração, prepare a sua mente para encontrar com o Senhor. Não faz para o Senhor de qualquer jeito, não faz para o Senhor a sobra. Se der tempo eu quero falar sobre isso. Se der tempo eu quero falar sobre isso. Isso é um ensino muito prático, muito importante. Então olha o que o apóstolo Paulo fala. Rogo-vos, eu suplico, meus irmãos, eu estou implorando para vocês, pelas misericórdias de Deus. Paulo está praticamente ajoelhando ali para a igreja, está suplicando. Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, isso corrobora com a ideia de que somos templo do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Isso é importante. Nós somos templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, tudo era consagrado, tudo era santo. No Novo não tem isso. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é altar não, irmãos. Está na hora da gente já começar a ensinar. Isso aqui não é altar não, irmão. Isso aqui é púlpito. Isso aqui, ó, que eu estou pisado aqui, ó, isso aqui é um tablado. Isso aqui não é altar não. Isso aqui não é um lugar que se ajoelha, que é mais santo, não. Essas paredes aqui, ó, é só o nosso lugar de adoração. Deus não mora aqui não. Mas nós que somos templo do Espírito Santo, quando nos reunimos, Ele se faz presente. Culto racional, vossos corpos. Ficou claro isso, irmãos? Esse negócio de, não, vou ofertar uma flor aqui, ajoelhar diante dela, porque o Senhor mostrou. Não mostrou coisa nenhuma. Isso não está na palavra. Isso não é bíblico. Para com isso, irmãos. Não, vou consagrar o meu instrumento. Pode até consagrar lá na sua casa, lá, faz o que você quiser. Mas não reverencia, não. É só um instrumento. É só um pedaço de madeira. Vamos lá, vamos continuar. Próximo. Podemos esperar grande benefício espiritual na adoração a Deus. Então veja bem, não é porque a adoração se refere a Ele, que é para Ele, que é dar e não receber, que nós não vamos receber. Aí que está o detalhe, aí que está a beleza, aí que está a maravilha. Queridos, quando você traz a sua oferta, você pode ter certeza, meu irmão, você não vai sair vazio.
Deus não vai. Deus não vai ficar devendo essa para você. Você pode ter certeza. Você pode ficar tranquilo. Ele não vai ficar nesse débito. Então, adoração é aproximar-se daquele que é o nosso sumo bem, é desfrutarmos de sua presença. Olha o que o Salmo 73, 28 fala. Para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, adoração quer dizer aproximar-se dele, fazer como serafim, estar próximo, estar em volta, estar intimamente envolvidos com a glória de Deus. Próximo slide, a maneira de adorar. Então, qual é a maneira de adorar? A teologia reformada declara que somente Deus tem o direito de determinar o modo verdadeiro e próprio de adoração. Ele o prescreveu com clareza na sua palavra. Irmãos, isso aqui não precisa gastar tempo, tá? Então, como que é a adoração de uma igreja reformada? É o que está na Bíblia. Paulinho, mas não está na Bíblia, então esquece. Mas Paulinho é tão bom, esquece. Paulinho, mas, nossa, lá na igreja do irmão tal, lá... Irmão, desculpa, que não. Mas então quer dizer que lá está errado? Não estou falando isso, eu estou falando que uma igreja reformada está cativa à palavra de Deus. A lei da adoração é que somente o que Deus prescreveu na Escritura pode ser introduzido na adoração a Ele. Quando esse princípio regulador, o que é isso aqui, irmãos? Presta atenção. Os puritanos chamaram isso de princípio regulador. O que é o princípio regulador? A palavra. Então, para toda hora eles não têm que falar, é a segunda palavra, não. O princípio regulador diz que isso aí não pode. Isso aí não está fora. Não tem na Bíblia. Existe um conceito hoje que diz o seguinte, que se não está na Bíblia, a proibição, então, está valendo. Se não está na Bíblia, se Deus não proíbe, está valendo. Não quando se trata de adoração, irmãos. E nós vamos entender por quê. Olha lá, está em negrito lá. Ó. Quando esse princípio regulador é aplicado com fidelidade, tanto interna quanto externamente, o resultado será a recuperação da adoração pura e espiritual. Então, para a gente ter base do que nós estamos falando, primeiro nós vamos para o Antigo Testamento, depois nós vamos para o Novo. O que o Antigo Testamento fala? A lei moral de Deus, abram comigo lá, irmãos, Êxodo capítulo 20, vamos lá. Vamos para o Velho Testamento primeiro, depois nós vamos para o Novo. Então, olha só. Os dois primeiros mandamentos é referente à adoração. Os dois. Olha, vamos lá, lê comigo. Capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Esse é o primeiro mandamento. Então, na adoração bíblica, o Senhor não aceita adoração a outro que não seja Ele. É o que eu falei mais um pouco antes. Se tem outro Deus na parada, na jogada, esquece. Acabou a adoração, não tem adoração ao Senhor. Ele não vai aceitar. Esquece. Não vai. Não, mas eu adoro 90% a Deus e 10% o José. Esquece. Para Deus é tudo ou nada. Não existe isso. Ele não vai dividir a glória dele com outrem, conforme diz a palavra em Salmos. Então, no primeiro mandamento, Deus declara que só Ele mesmo deve ser adorado. Agora, olha para o segundo mandamento. Olha para o segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Queridos, sabe o que Deus está falando aqui? Eu vou colocar no popular aqui para facilitar. Parafraseando. É Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não inventarás moda
Gostaram da minha versão da tradução bíblica? Boa, não é? Mas é isso mesmo. Quando o Senhor, ele dá o primeiro mandamento, ele fala assim, então vamos contextualizar. Não terás outro Deus diante de mim. Pronto, só tem um. Aí o Senhor já prevendo que os inteligentes, aqueles que têm excelentes ideias, iam surgir no negócio. Aí ele já, antes que eles se levantem, ele diz, e olha só, e não é para ter imagem não. Não é para fazer nada. Eu sou o Deus invisível. Não é para ter imagem, não é para fazer desenho, não é para fazer esculturazinha, não é para pintar a parede, não é para fazer nada. Capiche? Para quê? Não sou eu que estou falando. Ou seja, eu sei que os inteligentes que eu citei, a mente já está borbulhando. Ele fala assim, ele está falando é disso ou daquilo. Ótimo, né? Assim que é bom. Olha que interessante, isso se segue pela palavra. Olha, no tabernáculo, por exemplo, no tabernáculo. E mais tarde, no templo, acontece a mesma coisa. Deus insistiu em estabelecer e designar todas as coisas. Olha o que Êxodo 24:40 diz aí no slide. Atenta, pois, que faças conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. O Senhor revelou como tinha que ser o tabernáculo. Presta atenção no que eu vou dizer. O Senhor não pediu palpite nenhum para Moisés. E não tem aqui na palavra, vocês podem ler lá, o Moisés tentando barganhar com o Senhor, mas espera aí, será que esse negócio dessas cortinas aí, esse trem vai dar trabalho demais? E se a gente fizesse não sei, a gente colocasse umas folhas de figueira, eu acho que dá até um tom assim diferente, né? A gente vai estar no deserto, vai dar uma tonalidade assim, vai atrair as pessoas, porque afinal de contas, essas cortinas vai ficar igual areia, a pessoa vai olhar de longe, vai olhar assim, coisa feia. Porque o tabernáculo, irmãos, cá para nós, não tinha aparência nenhuma, né? 25, 40? Vê se tem aí agora. Eu escrevi errado ali, desculpa, irmãos. Obrigado, viu? Os bereanos aí de plantão. 25, 40 é isso? É isso que está escrito? Vamos ver se é isso. Atenta, pois. Tá certo? O versículo ou não? Confere, por favor, irmão. Tá certo? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Clarice, Fátima. Jean, obrigado pela ajuda aí. Pode ter outros, tá? Então, me ajudem aí. Veja bem, Moisés recebeu instruções inspiradas que abordavam materiais como cortina, tábuas, bases, o véu, a arca e etc. Eu vou fazer uma pergunta aqui, para quem souber pode responder. Tá bom? O tabernáculo foi construído depois que Deus deu as orientações, que eles já estavam no deserto, tinham passado pelo Mar Vermelho, já tinha passado pelo Sinai, Monte Sinai, tá. Aonde que eles arrumaram materiais para construir tudo aquilo? Quem sabe? Do Egito? Exatamente, Fábio. Quando o povo saiu do Egito, olha, irmão, isso aqui é incrível, isso aqui tem um ensino muito precioso para nós. Quando o povo estava no Egito escravo, começou a vir aquele monte de pragas e tal, chegou um ponto que o povo do Egito já não queria mais Israel lá. Eles falaram assim, gente, vocês têm que ir embora depressa, pega aqui minhas joias, pega aqui tudo, leva meus animais, mas vai embora, por favor, vai embora, mas pode levar tudo, mas vai embora, não aguenta mais vocês. Aí eles levaram aqui tanto de ouro, prata, pedras preciosas, foi levando, eles pegaram, né, tomaram posse, né? Coisa de crente mesmo, né? Eu aceito essa benção. E lá na frente o Senhor revelou tudo aquilo para Moisés, porque, irmãos, vou cá para nós, ouro, prata, pedras preciosas, não brota na areia, né? Tudo bem que chovia maná do céu, né? Tinha essas experiências lá, né? Surreais, mas ouro e prata não tem na Bíblia que caiu do céu, não. Eles tiveram, aí que está o detalhe, Priscila. Aí que entra a adoração. Porque lá atrás, Deus deu. Lá na frente, Deus pediu.
Então, irmãos, é um ato de gratidão e adoração. Tudo que temos, foi o Senhor que deu. Sabe aquele carro bonito que você tem, irmão? O Senhor deu. Aquela casa bonita que você mora, o Senhor deu. Pode ser que amanhã ele peça, assim, agora eu quero que você abençoe o meu servo. Agora eu quero que você use isso para a minha glória. Ah, não, isso aí não, Senhor. Aí isso me aperta, Senhor. Aí isso me aperta. Custei muito conseguir isso aqui. Aí não, aí isso me aperta. Irmãos, isso é adoração. Na verdade, o que Deus estava mostrando com o tabernáculo é o seguinte: nada vem de nós. O que eles estavam dando, o Senhor já tinha dado. Veio de Deus, não veio deles. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Vamos continuar. Olha só no próprio slide, no finalzinho, ó. Davi deu a seu filho Salomão a planta. Davi deu toda a orientação. Primeiro nós falamos do tabernáculo, que o Moisés fez tudo que Deus mandou e não questionou. Na sequência vem a construção do templo, na época de Salomão. E Davi queria muito construir o templo, mas Deus não deixou. Mas Deus revelou para Davi, em 1 Crônicas 28:11, as coisas que deveriam ter no templo. Havia uma transição entre tabernáculo e templo, mas seria de qualquer maneira? Curiosamente, não. Curiosamente, não. Então vocês percebem, nós falamos de adoração antes da lei, adoração no tabernáculo, adoração no templo, e tudo segue o quê? Prescrições e ordens expressas diretas de Deus. Se Deus é santo, 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 irmãos, Ele tem o direito de escolher como Ele quer ser adorado. Esse é o ponto. Não é uma questão de eu estar fazendo o meu melhor apenas. O meu melhor é aquilo que Deus espera que eu faça, e não aquilo que eu simplesmente desejo fazer. Próximo slide. As Escrituras contêm prescrições escritas detalhadas do modo que seu povo deve adorar. No livro de Levítico, há vários ritos e cerimônias de adoração. Então, lá em Levítico, o Senhor revela tudo. Tudo. Nós não temos tempo, mas olha só, alguns versículos. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Queria oferecer um holocausto? Tinha uma lei que determinava como tinha que ser esse holocausto. Olha lá também em Levítico 6,14. Esta é a lei da oferta de alimentos. Irmão, não era só chegar trazendo o trem e jogá-la no canto, não. Tinha toda uma orientação. Olha Levítico 6,25. Esta é a lei da expiação do pecado. Para tudo tinha uma lei, uma ordenança. Próximo. O mandamento de Deus para o homem, Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Veja, irmãos, que isso aqui está se referindo ao caráter de Deus, é quem Deus é. Isso não muda com o Novo Testamento. Isso não muda. Quem Deus é não mudou no Novo Testamento. O que mudaram foram leis cerimoniais, aí eu concordo, é o que nós falamos aqui no estudo A Lei e o Cristão. Quem não assistiu, deve assistir. 3 aulas bem edificantes. Olha o que ele fala ainda mais na frente. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Deus não quer mais, Deus não quer menos. Nós precisamos aprender a servir ao Senhor, irmãos. Adorando do nosso próprio jeito. Olha só, aqui é que aperta um cadinho. Adorando do nosso próprio jeito. Quais os exemplos que nós temos na palavra? Vários. Mas vamos falar de Caim e Abel. O texto está ali, não precisa abrir. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra para oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o seu semblante. Aqui responde aquela pergunta que eu fiz. Deus aceita qualquer coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos pensarem e me responderem quem quiser. Deu mais trabalho preparar o culto de Caim ou o culto de Abel? O que deu mais trabalho? Né? Muito mais, né? O cara teve que plantar, regar, colher, lavar, picar, preparar a mesa, pesados. Eu tenho certeza, ele não levou uns... Ele preparou mesmo o banquete.
Quero não. Gostei não. E o de Abel? Foi lá, pegou a ovelhinha da sua primícia, da sua gordura, matou a ovelhinha com dó, né? Tadinha, ovelhinha. Tá. Amém. Obrigado, Abel. E o Senhor ainda fala com Caim. Caim, olha para o teu irmão. Se por acaso não haverá aceitação para ti também, ou seja, Deus deu a oportunidade a Caim de repensar o culto dele. Nós não vamos aqui entrar no mérito das figuras, tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem, dentro do nosso contexto, que não é qualquer adoração que Deus aceita. Qual é o outro exemplo que nós temos bem clássico? Nadab e Abiú. O Senhor tinha uma orientação muito clara que o fogo tinha que vir, não podia vir um fogo estranho. Há um historiador famoso que diz que provavelmente, ele não afirma, provavelmente Nadab e Abiú estavam embriagados naquele momento. Porque logo na sequência o Senhor ordena que eles não tivessem bebida forte para o realizar do culto ao Senhor. Eles não fizessem uso de bebida forte. Então, vejam que eles trazem um fogo estranho, eles descumprem a orientação do Senhor e o Senhor os fulmina. Gente, mas o Senhor não é bom? Ele não aceita tudo? Mas era só um foguinho estranho. Ninguém nem ia ver. Gente, mais uma vez, vamos usar o cérebro, a massa cinzenta. Se você vê 2 fogos, cada um com uma tocha, você consegue diferenciar de onde que esse fogo veio? Tem diferença? Fogo é fogo, não é não? Fogo é fogo, não é não? Mas para o Senhor não. Para o Senhor não. Vocês se lembram, não está aqui, vocês se lembram quando Davi vai buscar a arca? Vocês se lembram? Que eles levam num carro de boi? Quem que leva a mão à arca e morre? Como é que é o nome dele? Graças a Deus. Uzá. Vejam bem, será que Deus fulminou Uzá só porque Uzá pôs a mão? Será? Não sei. A Bíblia não deixa claro. O fato é que, presta atenção, para carregar a arca da aliança, teria que ser feito por levitas. Teria que ser segurando nas varas, nas pontas. E quando ela fosse transportada, de tantos em tantos passos, tinha que se fazer um sacrifício de cordeiro. Aí o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e de fato teve uma excelente ideia, e ele fez isso com a melhor das intenções, ele queria trazer de volta a arca para Jerusalém. Só que tem um detalhe, ele não observou a palavra. Ele não preocupou com isso, ele preocupou com a arca, sim. Ele preocupou em agradar a Deus, sim. Ele preocupou em trazer de volta, porque a arca simbolizava a glória de Deus sobre Israel, sim. Então quer dizer, as intenções estavam corretíssimas. Só que o que ele faz? Ele coloca num carro de boi. Já quebrou um mandamento aí. Tinha que ser carregada pelos levitas, não por bois. E não por uma carroça, e não por um carro. Tinha que ser segurando as mãos, em santificação. E não de maneira contínua, tinha que ser feito sacrifícios. E não podia pôr a mão. Quando Uzá leva a mão, foi a gota d'água para o Senhor. Aquilo assim, o Senhor já estava bufando pelas narinas com tudo aquilo que estava acontecendo. Por melhores que fossem as intenções. Os irmãos percebem isso? Os irmãos entendem a ligação de tudo isso que eu estou falando? Caim, Nadab, Abiú, Uzá, Davi. Os irmãos entendem? Que adoração é uma coisa muito mais séria do que da forma como que levamos, da forma como encaramos, da forma como que nós procedemos. É coisa séria, irmão. Adoração é coisa séria. Mas e no Novo Testamento, para a gente ir para o final? E no Novo Testamento? Aí no Novo Testamento existe uma coisa assim, surreal. Jesus chega para a mulher samaritana e fala: adoração tem que ser em espírito e em verdade. Não é em Meca, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em Vitória no Espírito Santo, não é em Araxá, Minas Gerais, não é em Roma,
é em espírito e em verdade. Para quem acha que Jesus aliviou, eu quero dar a boa notícia. Ele apertou. Porque ele está dizendo que a adoração ela deve ser primeiramente em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, você precisa estar de fato em comunhão com Ele. Você precisa de fato estar em intimidade com Ele. Você precisa de fato ter morrido para o pecado e vivo para Deus. Você precisa de fato ter tido uma experiência de regeneração em espírito. O Senhor não quer uma oferta carnal, uma oferta de aparência, uma oferta de que todo mundo olha e fala, nossa, como você canta maravilhosamente bem. Não, é em espírito. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito. Ele apertou, ele foi bem além. O Senhor Jesus chegou a dizer para os fariseus, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês são como um sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado, irmão? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não ia dizer sepulcro caiado. Ele ia falar assim, vocês são um sepulcro com mármore e Carrara. Ele ia dizer isso. Ou seja, por fora está bonito, está pintadinho, está lindo, branquinho, né? Tem até uma cruzinha lá e tal, mas por dentro está morto. Vocês são isso. Foi isso que Jesus falou. Sabe por quê? Porque para ele, é aqui, ó. É aqui, ó. É foro íntimo. Você está cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de lascívia, prostituição, vive uma vida de qualquer jeito. Aí vem aqui, quer cantar e tocar. Você vai cantar e vai tocar. Só tem um detalhe. Não é em espírito. Não é o método de Deus. Não é. E é em verdade. Em verdade quer dizer, segundo a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Cristo é quem? A palavra. Ou seja, a adoração é segundo a palavra. Jesus ratifica isso. Não é segundo a nossa boa vontade, é segundo a palavra. Irmãos, presta atenção. Quanto mais cantarmos a palavra, melhor. Quanto mais cantarmos louvores que falem de textos bíblicos, melhor. A música é uma forma muito prática de nós aprendermos a palavra. Eu estava fazendo a limpeza aqui, né? Vieram as filhas do Márcio, da Najara, elas começaram a cantar aqui os livros da Bíblia. Cantaram todos. Eu fiquei, gente, que bacana, que legal. Que coisa interessante. Elas decoraram os livros da Bíblia através de uma música. Se eu fosse sentar com elas para ensinar elas, ó, primeiro é Gênesis, depois é Êxodo, depois, elas não vão cantar, mas a música ajuda. Olha que curioso. Vamos continuar. Cristo perguntou aos judeus, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por quê? Por que vocês estão fazendo diferente do que Deus mostrou? Por que vocês colocaram a tradição de vocês acima da orientação de Deus? Por quê? Irmãos, nós temos visto aí excelentes ideias, cultos mais variados, e está tudo bem, meus irmãos, mas será? Olha, o verbo transgredir aqui no original, ele significa literalmente ir além, além do que Deus mostrou. Pode ser legal, pode ser bacana, pode ser bom, pode ser prazeroso, pode atrair muitas pessoas, pode ser radical, pode ser o que for, mas não é o método de Deus, não está na palavra. Temos que nos empenhar em apresentar diante do trono o que Ele exige de nós. Pelo contrário, fracassaremos miseravelmente na nossa adoração. Próximo. Olha o que Jesus falou em Mateus 28. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado. Jesus falou assim, vocês vão fazer discípulos. Mas como vocês vão fazer discípulos? Vocês vão ensinar o que eu ensinei para vocês. Olha o que mais uma vez Calvino diz sobre esse texto. Ele enviou os apóstolos com esta restrição, que eles não promovessem suas próprias invenções, mas que, com pureza e fidelidade, entregassem diretamente às mãos, por assim dizer, o que incumbiu a eles. O apóstolo Paulo deu instruções diretas a respeito da ceia do Senhor. Olha o que Paulo fala. Porque o que recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei.
Paulo não inventou na ceia. Ele falou assim, o Senhor me ensinou, eu aprendi com ele, ele fez assim, e eu assim que eu estou ensinando para vocês. Veja, meus irmãos, que o ensino do Evangelho, por mais que a gente viva hoje, numa era tecnológica avançada, o ensino do Evangelho é o mesmo. Ele não muda. Paulo ratificou isso. Precisamos da assistência do Espírito Santo. Vou correr um pouquinho para a gente acabar. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Irmãos, nós precisamos estar em espírito, cheios do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em Efésios. E não vos embriagueis com vinhos no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Olha o que Paulo fala, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz, olha, sejam cheios do Espírito Santo. Busquem ser cheios do Espírito Santo e apresentem-se a Deus com salmos, com cânticos, com hinos de adoração. Irmãos, eu quero só abrir um parênteses aqui. Quando Paulo fala isso, ele está falando de fato de algo que é para Deus e não para nós. São louvores que exaltem a Deus e não ao homem. O que é exatamente culto de si mesmo? Olha lá. O culto de si mesmo, eu estou terminando, tá, irmãos? Por isso que eu estou insistindo aqui, para a gente na próxima aula eu já ter um outro estudo. A adoração moderna, olha o que está dizendo lá no slide. A adoração moderna e inventiva pode parecer espiritual a alguns. Porém, temos que lembrar que as Escrituras dizem que, em última análise, algumas coisas que têm aparência de sabedoria constituem culto de si mesmo. Olha o que Paulo falou em Colossenses 2:23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está falando? Isso é importante. O culto de si mesmo é o culto para o homem. É legal, é bacana, as pessoas choram, as pessoas saem felizes, mas não tem poder algum contra o pecado. Não agrega nada para a obra do Espírito Santo. Não auxilia em absolutamente nada na conversão do pecador. É isso que ele está falando. Culto de si mesmo. Quando ele fala no final, não tem valor algum contra a sensualidade, ele está falando isso, olha, isso não... teatro não vai converter ninguém. Dança, grupo de dança, culto de si mesmo. Culto de si mesmo. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, olha que interessante, Paulo falando de novo. Um tem salmo, o outro tem doutrina, e esse traz a revelação. Aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. O apóstolo Paulo aqui, ele fala aos coríntios como é o culto. Nós vamos trazer salmos, vai ter a pregação, a revelação vem por meio, olha aqui, é o texto que está falando, não é eu. Outro, doutrina, esse traz revelação, ou seja, a revelação ela vem através da exposição da palavra. É o que Paulo está falando. É isso. A revelação vem. O Senhor fala com a igreja. E aquele vem com outra língua e outro com interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, qual é o objetivo do culto? É você ser levantado? É você ser aplaudido? É ter uma oportunidade? Não. É a edificação mútua da igreja e a adoração a Deus. É isso que Paulo está falando. A adoração deveria incluir o cântico de salmos, leitura do Antigo Testamento, orações de ação de graça, súplica e intercessão, pregação da palavra de Deus, bênção no nome do Senhor, a bênção apostólica, que era uma coisa muito defendida pelos puritanos, e a observância do batismo e da ceia do Senhor. E com isso eu termino. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, hoje eu não vou abrir muito tempo, porque nós já passamos 5 minutos. Mas eu quero falar só algumas coisas pontuais. Existem alguns crentes que falam assim, não pode ter bateria no culto. Irmãos, isso aí já é uma coisa muito extrema, porque quando nós vemos os Salmos 150, nós vamos ver que o salmista, ele elenca diversos instrumentos, vários instrumentos, o salmista Davi. E eram os instrumentos que tinha na época.
Então, isso aí não tem nada a ver. Bateria é uma coisa mundana, não tem nada a ver. Guitarra não tem nada a ver. É um instrumento. Tudo tem que ser feito com moderação. O cara querer tocar um pauleiro aqui não vai dar certo. O nome do Senhor não vai ser glorificado. Mas podemos adorar a Deus com todos os instrumentos. Pode haver palmas no culto de uma igreja reformada? Aqui o pastor Whindersson é que vai definir isso, porque aqui há um ministério, há um governo, e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Mas as palmas no culto é bíblico. Não há problema nisso, tá? Em ter, desde que seja feito com ordem. Que mais? Outra coisa que era um elemento do culto, a oferta. A oferta sempre foi algo, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Você sabe o que é gasofilácio? Gasofilácio, alguém conhece? É uma urnazinha que fica na frente da igreja assim. Então, a pessoa vem no culto, traz sua ofertinha ali, coloca ali, traz seu dízimo, coloca ali no gasofilácio. Isso é bíblico. Se nós vamos ter aqui ou não, isso também é uma prerrogativa do ministério. Eu só estou falando de elementos que existem no culto. Ok? Agora, a Bíblia não vai dizer se nós temos que cantar em pé ou sentado. Isso é uma questão litúrgica. A Bíblia não fala se a gente pode cantar em pé aqui virado para a igreja ou se nós devemos cantar sentados. Isso é também uma questão litúrgica, é uma prerrogativa do pastor, do ministério. Ok, irmãos? Então não vamos confundir as coisas. Paulinho, mas e dança? A Bíblia tem dança, verdade. Só que as danças que tem na Bíblia são realizadas nas festas e não nos cultos. Você não vê dança no tabernáculo. Você não vê dança no templo. Você vê dança nas festas. Aí, se vocês quiserem dançar, irmão, aí eu vou deixar por conta de vocês. Aí eu não vou nem entrar nesse quesito. Mas, no culto público, hipótese alguma, esquece, já era. Não temos. Amém, irmãos?